Vamos falar de bug, de falha, de problema de código e de até fraude, né? Fraude eleitoral, por que que não, né? Vamos falar sobre isso aí, vai? E aí você deve estar pensando, você fala, por que que você vai falar disso, Vitor? Porque ontem ontem eu me dispus a assistir os interrogatórios lá, já que eu tô de férias, eu deveria estar escrevendo os trabalhos relacionados ao meu mestrado, né? Mas eu me dispus ali e por várias vezes um indivíduo lá, que eu não vou lembrar quem que é, se era o sei que do exército, da aeronáutica, não vou lembrar, falou assim, não, porque é um consenso científico que todo software tem vulnerabilidade. Sim, é um consenso científico, galera, ó. Já te digo aqui, ó, todo software tem vulnerabilidade, todo software tem bugs e todo software potencialmente não funciona. Potencialmente. Assim como potencialmente, imagina assim, eu estou no sexto andar de um prédio, eu posso cair. Mas por que, que eu não caio, né? Por que, que eu não caio? Porque é potencialmente, né? Assim, existe uma energia potencial, ela tem que se transformar, ela tem que ser ativada, né? Então, assim, beleza. Deu uma viajada aqui, mas assim, potencialmente tem falhas e potencialmente tem bugs, né? Mas não implica que existam erros, né? Então, assim, essa é uma definição muito interessante, né? Vamos explorar aqui o que é uma vulnerabilidade, o que é um bug e o que é um erro, né? Porque assim, o erro, na verdade, ele é a materialização tanto da falha como da vulnerabilidade, como do bug como da vulnerabilidade. Então ali, imagina que eu tenho um trecho de código que ele tem um bug ali, ele vai parar de funcionar se ele pegar aquele trecho de código, né? Só que eu nunca entro naquele trecho de código. E por que eu nunca entro naquele trecho? Porque aquele trecho de código só vai ser ativado numa excepcionalidade, né? Então assim, tipo, eu já vi isso, já citei casos aqui onde isso acontecia, por exemplo, quando eu citei o caso lá da ORM que fazia tudo capotar, ela só acontecia quando a aplicação estava em mais de um uso e o administrador da aplicação entrava e usava, né? E aí quando o administrador da aplicação entrava e usava, acontecia, ele carregava tudo em memória e capotava, né? Ela só acontecia nessa condição. Por quê? Existia um bug ali, sim, existia um bug ali, um bug na modelagem do sistema, né? Ele não era, engraçado que ele não era visível no código. Por quê? Porque ele não estava no nosso código, ele estava no código de uma biblioteca terceira, e ele era um problema na nossa modelagem. Então ele existia, ele estava ali, mas ele não era visível. Ninguém poderia falar assim, isso aqui é um bug, eu preciso resolver. Por isso que no vídeo lá eu falei de code smell, porque é um negócio que pode ser que tenha um bug, pode ser que não tenha um bug, né? Depende das condições de produção. Então as condições de produção vão ativar o bug, né? Vão ativar o bug. E vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade é a mesma coisa, só que assim, a vulnerabilidade ela é conhecida, por exemplo. Eu creio que hoje existem em várias vulnerabilidades em qualquer sistema aí que existe. Mas assim, por exemplo, tem várias vulnerabilidades, mas elas não existem hoje porque, elas não são conhecidas. Dois, talvez o sistema que vai ativar a vulnerabilidade ainda nem exista, né? Ou três, tipo, eu estou usando uma biblioteca ali, que eu estou usando uma versão variável dela, eu estou dando um range de versão, e quando vir um minor update vai me inserir um bug naquele negócio ali, né? Então assim, existem várias condições que você pode ativar ou não um bug e uma vulnerabilidade. E isso vai gerar um erro, né? E aí, gerar um erro, ele é um problema ou ele não é um problema, né? Essa é uma outra pergunta que a gente tem que levantar. Porque tem muita gente que fala assim, né? E aí isso foi usado no processo eleitoral, tá, galera? Isso foi muito usado assim. Que é uma falácia, tipo, existem vulnerabilidades da UNA, logo o processo eleitoral não é confiável, logo ele foi fraudado. Existe vulnerabilidade? Sim, todo software existe vulnerabilidade. O processo eleitoral não é confiável? Não, porque assim, o processo eleitoral não é a urna. A urna faz parte do processo eleitoral, por exemplo. Eu tenho uma amiga que trabalha no judiciário, eu nem sei se ela está trabalhando, ela estava trabalhando com alguma coisa criminal, mas agora ela mudou para estar em Brasília. Eu lembro que na época da eleição eu conversei muito com ela e ela falou assim, putz, mas isso aí é uma parte pequena, né? Por exemplo, não, você pode ter alguém que pode alterar a urna, só que, cara, é uma coisa tão babaca, assim, que assim, tipo, se você sabe como funciona o negócio, por exemplo, você tem aqui eu volto aqui perto de casa, né?
E você pode ter mais de uma pessoa de um partido pode ter fiscalização de partido, tipo, é aberto. O cara do partido pode fiscalizar, pode ficar o dia todo ali, né? Então, assim, o cara vai alterar? Beleza, tipo, vai, mas pode ser que ele seja pego ali, porque pode ter alguém no. É uma coisa babaca, né? Ou depois, mas é porque pode alterar, não sei o que, não sei o que. Pô, tem uma verificação ali, que o cara pega, ele imprime um relatório de urna aqui, né? Ele imprime o relatório de urna antes, ele imprime o relatório de urna depois, né? E aí ele verifica ali se ele tem que entregar esse relatório de urna. Se não bater ali, ele faz um hash. Se não bater o hash ali do conteúdo daquela urna, aquela urna simplesmente é descartada, né? E tipo, perdeu-se a urna. E aí você tem as estatísticas de quanto foram perdidas. Você pode ir lá investigar e fazer uma auditoria sobre aquelas urnas, blá blá. Você pode fazer tudo isso, galera. Isso aí, assim, porque aquela pecinha é parte do processo. É parte do processo. Então, assim, você tem um grande sistema físico-digital, físico-digital social, né? E aquele elemento ali que tem vulnerabilidade, ele é parte de um processo de um todo, que outros elementos também têm outras vulnerabilidades, mas muitas delas se anulam, até mesmo pelo processo. Então, assim, você não pode descartar um processo inteiro por causa da vulnerabilidade de um elemento, né? E assim, e no fundo, tudo tem vulnerabilidade, cara. Você vai confiar, se você for ter uma confiança assim, absurda, tudo tem vulnerabilidade. Mas eu volto à minha questão do bug. Porque uma coisa é existir a possibilidade, a potencialidade. Outra coisa é a realidade, né? A gente não pode falar da potencialidade, porque aí a gente cai naquela massa. Mas todo processo é vulnerável a falhas. Todo processo humano é vulnerável a falhas. Tipo, todo processo humano é vulnerável a falhas. Não tem nada que a gente faça que não seja vulnerável a falhas, né? Então a gente tem que construir o quê? Construir processos que entendam que são vulneráveis às falhas e que tenham capacidades de retroalimentar, como aqueles que eu citei aqui, né? Que é muito interessante que é engraçado que essas pessoas que falam isso, eles têm alinhamento ideológico, né? Ou são ali alinhados a um anarcocapitalismo, dizem, não adianta votar, porque o governo não sabe fazer nada, boa empresa, a empresa sabe fazer tudo. É como se tipo, eles não trabalhassem em empresa e sabe que eu não ia falar uma coisa, mas o setor jurídico começou a pitar aqui, né? Que assim, às vezes eu converso com alguns C-levels aí, né? E aí a pessoa fala assim, porque eu não posso falar, cara, mas não sei o que, aconteceu não sei o que. Que essa ideia de que, tipo, o setor empresarial, ele é altamente eficiente, ele é altamente não sei o que, é uma balela gigantesca. É uma balela gigantesca. O que eu vejo de pessoas que crescem, vão trazer uns amigos que só fizeram merda, ou seja, o cara faz merda aqui, sabe se vender, aí vai pra outra empresa e faz merda lá e gasta dinheiro aqui, ou tipo... Uma vez me contaram aí que, tipo, não, que a gente tem que usar IA, a gente tem que usar IA, tem que usar IA. E aí, assim, o cara tá defendendo aqui que tem que usar IA, tem que usar IA, tem que usar IA. E aí as pessoas estão mostrando estatísticas. Olha, o negócio tá piorando, o negócio tá piorando, o negócio tá piorando. E o cara tá vendendo que IA, e aí os superiores, eles gostam de IA, não sei o que, não sei o que. E tu fala assim, o negócio tá piorando, o negócio tá piorando. Tipo, o processo não é eficiente, não é eficiente. O processo, ele é cheio, na verdade, esses processos, empresas, eles são cheios de egos, né? Egos e pouca eficiência, assim, né? Não, mas eu tenho eficiência ali do quanto vende. Bicho, os 3 caras mais ricos do Brasil fizeram uma fraude de 20 bilhões, né? Ou 50 bilhões, né? Tipo, os 3 caras mais ricos do Brasil, né? Tipo, e nenhum deles tá falido, nenhum deles pagou por essa fraude, né? Quem pagou foi o Zé Pereira ali, que é o cara que conserta a energia do lugar, né? Porque ele que ficou sem receber, né? Mas voltando aqui, né? Eu tava falando de potencialidade. Na verdade, isso aqui é potencial. Esse cafezinho é sobre potencialidade e realidade, né? Assim, você ter uma fraude, você ter um bug, ele está em potencial ali. Então a gente tem que ter processos, né? Que vão conhecer essas fraudes, conhecer essas vulnerabilidades. Por exemplo, na empresa que eu trabalho, a gente sempre passa, quando a gente vai lançar uma major, uma versão nova, assim, quando a gente, se não me engano, é quando a gente insere componentes novos. Eu não lembro muito bem ao certo qual que é o processo que dispara o pen test, né? A gente tem um pen test, um penetration test, onde a gente monta um ambiente
meio que de homologação, né? E aí uma empresa terceira vai lá e passa 20 dias ali tentando invadir aquele sistema e todo dia eles dão um relatório pra gente do que foi feito, né? Das possíveis vulnerabilidades. E aí, assim, a gente olha as possíveis vulnerabilidades daquilo e fala assim, olha, e aí a gente pode aqui, ou corrigir ou dar... ou dar feedback para a empresa que vai aplicar. Ó, tipo, ó, esse serviço aqui, ele não pode ficar aberto, né? Ele tem que ficar restrito à rede. A gente, às vezes, define essas regras mesmo nos Helm chart da vida, nos Kubernetes, nos YAML da vida do Kubernetes, né? Então, assim, por quê? Porque você tem que ter processo. E aí eu tô falando de desenvolvimento de software já, né? Você tem que ter processos de desenvolvimento que entendam que o seu software tem falha. E tudo isso eu já vou citar aqui, né? Eu comecei porque assim, cara, eu quero falar de teste, eu quero falar de teste, eu quero falar de teste. E aí eu fiquei pensando assim, por que eu vou falar de teste, por que eu vou falar de teste, né? E aí, assim, muitas das pessoas, isso eu vejo muito, né? Muitas das pessoas que não testam, né? Elas confiam muito em si, né? E confiam muito no seu trabalho, sabe? Não, tá tudo aqui, eu sei do que eu fiz aqui, eu conheço o software, porque eu sou um desenvolvedor de alta performance, meu filho, eu sou um desenvolvedor de alta performance, eu consigo compreender aqui que o meu software ele não tem falhas, porque aqui, blá blá blá, blá e acaba que dá merda. Dá merda e não vai cair pra essa pessoa, nunca cai. Isso que eu acho maravilhoso, a merda nunca cai pra essa pessoa, sempre cai pra outro, né, que às vezes nem é reconhecido, isso é que é interessante, né. Tem uma das coisas que, e aí eu já vou migrar aqui de contexto, né, porque assim, isso eu já sofri muito com isso, né, como eu sou aquele cara proativo, que vai atrás de resolver os erros, que levanta o pepino, uma vez um cara falou pra mim assim, pá, o Vitor sempre fica levantando problema aqui, não sei o quê, bababá, bababá, bababá. Aí eu só respondi assim, beleza, mas o meu código nunca dá problema em produção, né. Porque eu levanto ele antes, né? Tipo, eu fico levantando os problemas antes. Só aquele cara que durante a sprint tá enchendo os... Pô, mas isso aqui não pode ser assim, isso aqui não pode ser assim, isso aqui não pode ser aqui, isso aqui não pode ser aqui. E aí deploy lá, tá tudo bem. Não deu. E aí como não deu, assim, tipo, fica lá, tipo, pô... Aí o que meu chefe fala assim... Ah, cara, esse cara desenvolveu um negócio ali que não tá tão bom. Vamos jogar pro Vitor ali, que o Vitor vai resolver. E aí bota pra mim e fala assim, eu fico puto na vida. Cara, isso aqui tá cheio de problema, não sei o que, eu tenho que refatorar isso aqui, tem que refatorar isso. Meu chefe fala assim, ó, eu sou o cara da refatoração. Pego, não, tem que refatorar isso aqui pra não sei o que, pra dar isso. E aí fala assim, bota pra produção, pô, não tá funcionando. Agora tá funcionando. Agora tá 100%. Olha, o uso de memória caiu absurdamente. Ou o uso de CPU. Nossa, você viu que o uso de CPU caiu em 30% depois da sua refatoração? Eu falei, sim, eu vi, né? Por quê? Porque, assim, no meu dia a dia eu sou ciente das falhas e eu fico pensando assim, cara, onde pode dar isso? E aí, para concluir esse cafezinho, que já tá dando 12 minutos aqui, eu não quero fazer aqueles em 20 minutos, não, né? Como é que a gente ganha essa expertise aí de conhecer essas potencialidades de falhas, conhecer essas possibilidades de falhas aí e ter uma boa ciência, né? A experiência, galera. A experiência, tipo... o que eu tenho, assim, eu tenho, sei lá, 20 anos de experiência quase de desenvolvimento de software, de trabalhar em empresa, né? Que é assim, quanto mais software você vê em produção, mais bugs você corrige de produção, melhor você vai ficar para identificar bugs de produção. Então você sabe assim, pô, por exemplo, eu tava falando esses dias aqui que eu sei identificar SQL Injection. Por quê? Porque chegou um problema que era assim, olha, você tem que identificar SQL Injection. Você não sabia nem que era SQL Injection naquela época, né? Lá para 2007, 2008, não sabia nem que era SQL Injection. 2009 talvez, né? Porque eu trabalhava em 2008, 2007 com IDE, né? Então não sabia mesmo que era SQL Injection. E aí eu comecei a entrar no site, eu consegui entrar no tal site aqui usando SQL Injection. E eu listei uns 3 ali. Eu lembro que tinha um que era de notícia, alguma coisa assim. Não sei, eu entrei ali nos 3 sites que usava SQL Injection e conseguia, né? E aí foi pros caras, dá pra... Esse aqui é vulnerável, né? Infelizmente, na época não tinha esses bug bounty aí, né? Essas recompensas aí que o Sushi, que pra quem tá do Sky, Sushi de Abacate ganha um monte de dinheiro com isso, né? Infelizmente não tinha na época, senão eu mandava pros 3 ali e falou, consegui achar um SQL Injection aí, me dá R$10 aí, né?
Mas infelizmente eu não consegui, né? Mas voltando aqui ao assunto, né? Quanto mais você tem experiência, mais você consegue identificar isso. Então, isso tu poderia até estar falando sobre não ter muito júnior no mercado hoje, tá? Eu vi que alguém falou ontem que o sênior está sendo super valorizado. Não sei ainda, né? Mas assim, isso é necessidade até do júnior ter contato com isso, né? Se você tem uma empresa ali, se você trabalha com um time, né? E aí o júnior tá ali só resolvendo coisa de bobinha, e você nunca expõe ele a esses contatos, a esse desafio, a esse conhecimento, pode ser uma hora de você rever o seu processo e falar assim, ó, eu quero expor esse cara, não quero deixar ele responsável, eu quero expor esse cara a esse tipo de problema para que ele consiga começar a identificar, né? E, sei lá, quando ele for fazer as funcionalidades no futuro, ele consiga começar a reparar, pô, isso aqui vai dar esse problema, ó. Se eu fizer esse negócio aqui, vai dar aquele problema ali, né? Então, o contato com a produção, o contato com os problemas de produção, o contato com os erros reais, eles são muito importantes, né? E aí, voltando ali no começo, eu lembro que eu falei de bug falha, eu testei urnas eletrônicas, né? E assim, a necessidade de ter uma urna eletrônica do jeito que é hoje em dia, ela é fruto das experiências passadas. Não pense que não é. Ela é fruto das experiências passadas, de quem aí nasceu nos anos 80, ali no comecinho, vai viver, de saber o que é, pô, ficar 10 dias para ter o resultado de uma eleição, ou ter suspeita de fraude no resultado de uma eleição, né, que era muito comum, assim, tipo, o cara chegava lá e contava os votos, e quando você via assim, ele falava assim, votei em A, votei em A, voto em A, voto em A, voto em A, quando você ia ver, tudo era abelha, ele tava só falando errado, né. Existia isso, existem muitos casos disso, né? Ou aquele caso clássico do cara que da escola de samba de São Paulo que subiu e rasgou os votos. Isso acontecia. Isso acontecia nos anos 80, né? Então era isso, pessoal, né? O que eu, para finalizar isso, eu só acho assim, né? Assim, é válido você exigir mais qualidade no sistema de votação brasileiro, blá, 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 porque tem potencialidade de fraude. Ele é. Só que no momento que você não pode dar o salto lógico de dizer existe uma potencialidade, existe uma realidade. Porque potencialidade não é realidade, tá? Isso é uma coisa filosófica aqui até. Potencialidade não é realidade, né? A potencialidade, aí é o conceito de virtual, né? Ela é a possibilidade do real, né? Mas para isso acontecer, tem que ter uma atualização. E aí você tem que ter o quê? Você tem uma suspeita de que realmente isso aconteceu? Não? Então cala a sua boca, né? Cala a sua boca. Por quê? Porque existem processos, existem outras coisas, e assim, não quer dizer que as pessoas não estão preocupadas com isso, né? Então era só isso mesmo, porque ontem eu vi eu acho que era o ex-comandante do exército falando assim, todo software tem vulnerabilidade, é um consenso científico que todo software, é um consenso científico que todo software tem vulnerabilidade, sim. Só que é uma maturidade intelectual você dizer que a existência de uma vulnerabilidade é um problema real. Entendeu? Quer dizer, é uma maturidade intelectual você dizer que a possibilidade de da existência de uma vulnerabilidade é uma ameaça real. Sim, pronto. Entendeu? Assim, pode cair um meteoro aqui agora. Pode, não caiu. Tá vendo? É isso aí, pessoal. Valeu. Bom cafezinho pra vocês e não sejam levados pra fake news, tá? Desconfie. Valeu.